A reorganização do luto é um processo único e hoje nós vamos apresentar alguns caminhos que podem ajudar na elaboração dele. A gente também vai refletir sobre a aceitação. De que forma aceitar a vida como ela é pode me ajudar a lidar melhor com as perdas, entre elas a partida de alguém querido. Eu lembro do caso de uma senhora que o marido dela havia saído de casa já há alguns anos. Ele já estava inclusive com outra esposa e filhos nessa nova relação, mas essa senhora mantinha a rede que ele descansava intacta, no mesmo lugar da casa por vários anos, como que guardando as esperanças de um retorno. Lutos como esse podem ser mais desafiadores, porque o fim encerra, acaba uma etapa. Então, para começar a reorganizar o luto, é fundamental que haja a aceitação do momento de ruptura. Como uma pessoa querida que partiu, uma demissão inesperada, de aceitar o que aconteceu, para que de fato eu possa recomeçar, me reorientar, me reorganizar na vida. A saudade, ela não pode ofuscar as novas oportunidades únicas da vida que a gente tem agora. E voltando para o caso dessa senhora que eu falei, né, que deixava a rede no cantinho do quarto, esperando a volta do companheiro, vão aparecer muitas pessoas próximas querendo ajudar, aconselhando e com as melhores intenções, falando coisas do tipo: mulher, teu marido já está com outra. Tira essa rede daí, arruma outro homem também. Gente, o marido dela se foi no concreto, mas não no imaginário. E às vezes é esse imaginário, é essa esperança que faz a pessoa não desabar. Ou então, alguém diz: mulher, tem que ser forte, aguenta o tranco e para de se lamentar. Imagina, a pessoa já está com a dor da perda e sente mais dor e culpa ainda porque não consegue ser forte o suficiente. Não há dúvida de que essa situação precisa de manejo, mas se você quer ajudar, tem algumas dicas gerais. Primeiro, em geral é bom evitar aconselhar, porque a gente não está vivendo a dor do outro. É melhor ajudar a pessoa a encontrar ela mesma seus próprios caminhos. Também não tentar minimizar a dor, sugerindo ou insinuando que a pessoa está exagerando. Tudo isso só atrapalha. Ah, mas se não é para aconselhar, eu faço o quê? Algumas pessoas nesses momentos realmente não sabem o que falar e preferem mesmo nem chegar perto. Mas assim como a gente aprende a se cuidar ou a cuidar de um bebê ou a cuidar de um idoso dependente, a gente pode aprender a dar atenção a uma pessoa enlutada. A falta de experiência não deve nos paralisar. Um sinto muito, um abraço, diga a ela ou ele que pode contar com você, acolha, esteja presente, dê a ela tempo de qualidade. Não fique simplesmente do lado da pessoa com seu celular, checando suas redes sociais. Fique inteiro. E dependendo da sua intimidade, colabore com demandas práticas, como por exemplo, ajudar no velório, na reorganização da casa, ajudar na remontagem das finanças. Depois de alguns dias você pode ligar e perguntar: e aí, como você tá? Normalmente os lutos onde o apego é muito forte são mais desafiadores. Alguns podem pensar que a raiva pode ajudar a desapegar mais rápido. Tipo, ela me traiu, tô sofrendo, mas vou procurar logo outra pessoa para preencher esse meu vazio. É o luto que foi abafado pela aversão, não pela compreensão. E sem a elaboração apropriada da decepção, o luto pode ativar mecanismos inconscientes que vão gerar resistências e projeções para os próximos relacionamentos. Coisas do tipo: será que ela gosta de mim mesmo? Ou então, percebo olhares dela para outros homens, talvez ela vai me trair de novo. E com a morte, né? No caso daquelas pessoas que acabamos de perder para sempre.
Primeiro que nós perdemos só o contato físico, que logicamente é muito forte, né? Mas não perdemos a relação simbólica, íntima, com a pessoa que de fato foi amada. Porque sem dúvida nós éramos interligados. Já perceberam que grandes escritores, poetas e músicos que partiram continuam na nossa lembrança? Quando, por exemplo, eu tinha 20 anos de idade, eu cantava algumas músicas de cantores que já tinham falecido. E hoje tem jovens de 20 anos que cantam essas mesmas músicas. Quantos poetas e poetisas são lembrados séculos e séculos depois da sua morte, né? Claro que a maioria das pessoas próximas que nos deixaram não são celebridades, mas acontece algo parecido com nossos familiares perdidos. Eles se misturam com a gente. Ela já tinha um pouco de mim e eu já tinha um pouco dela. É essa interligação que promove a dor da ruptura, porque se foi naturalmente uma parte de mim, mas também ficou uma parte dela em você. E nós podemos reencontrar novas formas de amar essa pessoa de um jeito único, particular, seu, que você vai encontrar para amá-lo com serenidade. Sem deixar que a perda interfira demais no decurso natural da sua vida ao longo do tempo. E também na vida de quem partiu, sabe-se lá em outros planos da existência, né? Dependendo das crenças que você tenha. Se o luto ele demora demais para passar, é porque provavelmente antes da perda você já não estava inteiro, já não estava muito bem. E agora a gente vai precisar nos reorganizar, buscar a nossa própria coesão interna misturado com a perda desse objeto amado ausente, com a perda do luto. É como diz o ditado, né? Trocar o pneu do carro com o carro andando. No geral, se nós estamos olhando demais para o que a gente perdeu, é porque de alguma forma a gente não está conseguindo ser gratos com o que ficou. E de fato pode ter ficado muita bagunça que eu tenho que arrumar, mas na maioria dos casos eu só preciso entender que a vida é sempre essa oscilação entre alegria, tristeza, saúde, doença, riqueza, pobreza, o que é tão falado por várias tradições filosóficas autênticas, não é verdade? Bom, e quando o luto termina? Quando nós nos lembramos do objeto perdido com o coração em paz. Quando o choro for sem culpa, quando as saudades fossem angústias, quando novas esperanças sem fantasias, permitindo encontrar novos significados para a vida, novas conexões com pessoas, com projetos, com causas sociais também, permitindo a minha coesão interior, uma nova reconstrução de mim. Outra questão importante é prevenir a profundidade das próximas perdas. Para isso é importante a gente viver o que tiver que ser vivido com o devido discernimento, é claro, né? Não estou falando de se jogar demais emocionalmente numa paixão, por exemplo, mas pelo menos ter a sensação de dever cumprido com as pessoas próximas. Afinal, a gente não sabe quando, né, em que momento as pessoas próximas da gente vão partir. E tentar resolver aqueles conflitos antigos e, se necessário, tomar a iniciativa para perdoar. Enfim, se harmonizar enquanto as partes em conflito estão vivas, estão podendo se conciliar. E finalmente, se você é um espiritualista, né, um religioso, várias pesquisas mostram que é mais fácil superar o luto tanto pelo afago interior do enlutado com o divino, como pela crença de que algo melhor está reservado para quem se foi. Mas se você não liga muito para essas questões transcendentes, quem sabe essa proximidade com uma perda impactante, né, com a morte, pode te ajudar a buscar uma experiência existencial mais profunda, né, outras explicações para a própria vida. Que os entretenimentos e as distrações do cotidiano não permitem sequer que a gente pense sobre isso. E é impressionante que, por mais que a morte seja algo tão presente e seguramente inevitável, é uma pena que a nossa cultura
as escolas, as universidades e especialmente o modelo de sociedade hoje tão centrado nas aparências não nos ensinam e nem nos expõem apropriadamente à frustração, à perda. E por isso a experiência de infelicidade vira mais um tabu, que nos faz acreditar que se eu tenho momentos infelizes, frustrantes, é porque a minha vida é infeliz. Isso não é verdade, gente. Vocês não precisam acreditar nisso. A infelicidade é parte natural da vida, assim como é a morte. Os Vedas, que são os livros de base da filosofia de várias tradições orientais, eles mostram que a separação é inevitável. Os Vedas dizem que basta você ficar olhando para o fluxo de um rio. Você vê na superfície da água, né, com o movimento da própria correnteza, você vai ver folhas e pequenos galhos ali se juntando e se separando. Por isso é perda de tempo tentar transformar em eterno aquilo que de fato é temporário. Haverão outras perdas e isso é completamente natural. Assim como, felizmente, é pulsante a nossa capacidade de se reorganizar e de ser feliz. E aí, gente, gostou do vídeo? Então curte, compartilha, deixa aí seus comentários, o que é que você gostou, o que é que você concorda, o que é que nós podemos aprofundar, tá bom? Até a próxima e um grande abraço.